Vamos começar abordando o e-mail de um leitor, iguais a muitos outros que minha mãe recebeu e que pergunta: todo trabalhador da luz que conheço ou está doente ou em situações não muito invejáveis. Isso nos leva a pensar se toda essa luta não seria em vão. As pessoas estão à beira de exaustão, não tendo um nível de energia para manter e sustentar as outras em qualquer lição ou em apenas se fazerem presentes. Talvez o Mateu pudesse nos dar alguma visão. Com saudações amorosas de todas as almas nesta estação, este é Mateu. Resposta: amados irmãos e irmãs, vocês sabiam que se voluntariaram para ajudar os povos da Terra a despertar e que não estariam imunes às condições físicas, mentais ou emocionais, que seus corpos densos são vulneráveis e que não estariam isentos de dificuldades existentes no mundo de terceira densidade. Das muitas almas que se voluntariaram, apenas os mais fortes foram escolhidos. Vocês estão entre eles, porque a abundante força interior em cada um de vocês os ajudaria a superar os obstáculos encontrados. Sabemos, por experiência própria, que é muito mais fácil de escolher com confiança essa missão do que gerenciar seus desafios quando tudo conhecido, no nível de alma, é esquecido. No entanto, juntamente com a vantagem de uma consciência e espiritualidade avançada, estariam disponíveis para a maioria das pessoas. Mantendo o tópico, saibam que a baixa energia pode ser um dos efeitos do ajustes de seus corpos ao aumento dos níveis vibratórios, e para corpos repletos de luz, uma mudança das células, da base de carbono para a cristalina. Os efeitos colaterais do processo de ajuste podem ser aliviados e, em vez de enumerar as sugestões oferecidas em mensagens anteriores, pedi à minha mãe que anotasse as datas: 4 de julho de 2013 e 12 de agosto de 2014, referentes às mensagens postadas em www.mateubox.com, que possuem uma cobertura mais abrangente. Caso se sintam deprimidos, a leitura de mensagens como a de 26 de abril de 2010 e 19 de julho de 2015, nesse site, pode ser útil. Obrigado, mãe. Também, sabem que o desânimo, talvez seja pelo fato do progresso estar mais lento do que aquele antecipado, emite baixas vibrações que não são apenas níveis de energia mais baixos, mas, também, uma resposta da lei universal da atração que respondem a esses sentimentos ao fornecer mais circunstâncias aos que evocam. E, queridos, longe de ser isso tudo por nada, existem boas razões para se encorajarem. A luz irradiada de poderosas civilizações de longe, cada vez mais irradiada no planeta, está começando a influenciar a erradicação dos Illuminati e seus asseclas em governos e em setores econômicos, corporativos e militares. A ilusória Guerra Fria com a Rússia que inventaram não irá atingir seu objetivo de flagrar uma terceira guerra mundial, e nem suas manobras secretas. O Estado Islâmico, que eles financiaram e fomentaram, está perdendo terreno. Estão evitando seus alimentos transgênicos, produtos químicos agrícolas, e os perigos de seus medicamentos prescritos estão se tornando amplamente conhecidos. A expansão no campo de energias renováveis está reduzindo seus lucros na indústria de combustíveis fósseis e, embora o presidente dos Estados Unidos tenha se retirado do Acordo de Paris, muitos estados estão aderindo às outras nações no acordo para reduzir as pegadas de carbono. O Irã não produzirá armas nucleares e, se algum país lançar mísseis com ogivas nucleares, membros da família universal neutralizarão suas detonações. Comparando o estado atual de seu mundo com o estado de apenas alguns anos atrás, estes são grandes marcos, e existem avanços encorajadores em outras áreas, como os direitos dos animais, maior uso de remédios naturais, programas comunitários inovadores, restauração de distritos destruídos e ênfase renovada nas artes, que nutrem a alma. Na verdade, muito mais deve e será realizado.
Na medida em que os movimentos de base continuarem se alastrando e os grandes empreendimentos nos bastidores se tornarem concretizados, todas as pessoas poderão se sentirem encorajados sobre o futuro. E, queridos, sabem que, em última instância, o futuro será uma era de ouro da Terra em plena floração. É muito provável que alguns de vocês não fiquem no planeta, até que tenha sido completamente restaurado a sua saúde e beleza originais, quando, simplesmente, pelo pensamento, as pessoas poderão viajar para onde quer que queiram, no universo, manifestarem o que quiserem e viverem centenas de anos num corpo perfeito. Terão essas mesmas experiências num mundo diferente e verão a gloriosa era dourada da Terra com o cumprimento de saberem que ajudaram sua civilização a cocriar. E, quando mais uma vez for um paraíso, poderão optar por retornar por muitos anos felizes nesse mundo de paz, amor e vida em harmonia com a natureza. Pergunta: será que o eclipse solar total terá efeitos positivos e duradouros no mundo? Resposta: sim, de fato, e uma contemplada de onde estávamos. Durante o período do surto da poderosa energia do eclipse, surgiu a construção, que não os atingiu como um relâmpago. Vimos a luz dentro de muitas pessoas, poderia-se dizer, crescendo em borrifos de centelhas, enquanto outros brilhavam como holofotes e toda uma atividade dentro da luz ganhou impulso. O surto, também, ampliou os traços e comportamentos negativos, responsáveis por explosões de violência e intensidade de contencioso nas semanas anteriores ao eclipse. Uma nova profusão de luz irá converter esses tipos de ações e atitudes, cada vez em menor quantidade e eficácia até que a escuridão não mais exista na sociedade. Pergunta: eu sinto que este atual presidente e administração refletem nossas maiores preocupações. Por isso, sou grato na esperança de não apenas vá nos conduzir de volta para a ação da luz, mas, também, auxiliar na remoção dos insidiosos negativos entrelaçados em nosso progresso. Resposta: o fato de tantos terem permitido tal comportamento hediondo, com a finalidade de ganhar tração política, me leva a acreditar que irão afundar com o navio, por assim dizer, ou evoluir. O leitor está se referindo ao presidente do ZEUA e sua administração, mas nossos comentários são para toda a nossa família na Terra. Primeiro, refletir nossas maiores preocupações. Quando está se ouvindo que alguém diz ou faz, suas reações, de concordância, desaprovação, compaixão, raiva, alegria, tristeza ou o que quer que seja, reflete a imagem de quem é e existe uma tendência de relegar aspectos menos admiráveis de si mesmos, menos admiráveis para as sombras da mente. Contemplando o quão intimamente seus pensamentos e ações estão alinhados com sua autoimagem, pode expandir a conscientização consciente e gerar a satisfação de ser fiel ao eu-alma. Já a introspecção pode incluir considerações de perspectivas diferentes das minhas opções de mérito. Sou tão sensível aos sentimentos dos outros quanto desejo que eles sejam dos meus. Estou permitindo que opiniões dos outros influenciem minhas decisões. Julgo outros, mesmo que não saiba de seus contratos da sua alma. Sou grato pela bondade na minha vida ou por ela ter dado certo. Perdoei a mim e aos outros ou estou guardando arrependimentos e ressentimentos. Permito que problemas triviais me desequilibrem. Confiamos na nossa intuição ou ainda estamos dependentes de fontes externas para obtermos respostas. Em todo o mundo, um salto nos põe de volta à ação da luz está acontecendo, na medida em que, cada vez mais pessoas estão despertando e prontas para a ação. O recrutamento exige paz, não guerra, amor, não ódio e direitos iguais para todos são retumbantes em todo o mundo. Isso é a luz em ação e todos os trabalhadores da luz estão na vanguarda. Toda alma tem uma opção de abraçar a luz ou não. Indivíduos que optarem por não fazerem isso verão a loucura que fizeram durante a revisão de suas vidas no Nirvana e fortalecerão suas determinações de verem a luz em outras encarnações. Nossa última mensagem inclui informações que o leitor atribuiu a fontes confiáveis.
sobre várias facções ETs negativas, que estariam usando de tecnologia para remover e roubar almas de uma forma permanente, aparentemente, na medida em que os tenebrosos estão intensificando seu jogo para criar temor, fazendo bizarras reivindicações sobre o que acontece quando a vida das pessoas acaba na Terra. As seguintes informações são de 2 dos vários e-mails enviados recentemente para a minha mãe, e nossa resposta é um lembrete para todos que estão familiarizados com as nossas mensagens e um alerta convincente para os recém-chegados. Pergunta: ultimamente, tem havido vários artigos escritos sobre como após a morte, uma luz túnel e que os seres que lá se encontram são todos criados pela escuridão para interferirem com nossa transição. Além disso, dizem que nos encontramos com um grupo de seres que imediatamente nos inscrevem para outra jornada de dever, reforçando que devemos curar nossas dívidas kármicas. É verdade que somos atendidos por pessoas que não são o que aparentam ser, apenas estão lá para nos iludir a fazer uma reciclagem através de uma outra vida. É possível ser tão dissuadido de ir para casa, que vamos para um lugar que se assemelha ao céu, mas não é. Nota do Gabriel RL, eu falo um pouco sobre isso aqui, http://www.sementes-das-estrelas.com.br/2017/Gabriel-RL-discernimento retomando. Resposta: a única verdade nisso é que devem resolver suas dívidas kármicas. Todavia, vamos expressar isso com mais precisão. Como almas, escolhem lições kármicas para alcançarem a experiência equilibrada que se desenvolve consciente e espiritualmente, ou evolução, e completar essas lições é crescimento, evolução, e que é o objetivo de toda a alma em cada uma de suas vidas terrenas. A outra pergunta é: li que a Terra é um holograma e que existe uma rede de energia em torno dela para atrapalhar almas no ciclo de reencarnação sem fim, algo como uma fazenda de almas, onde estamos presos para que as entidades possam usar nossas energias para seus próprios propósitos. Entrar na luz, após a morte, seria uma armadilha para nos aprisionar e reciclar. Resposta: podemos dizer que a Terra, como o resto do universo, é um holograma e que o ciclo de reencarnação continua, até que a alma se reintegre com o Ser Supremo deste universo, com o Criador, a origem de tudo que existe, em todo o cosmos. O resto dessa informação é falso. Alguns receptores de mensagens transmitidas, involuntariamente, estão se conectando com entidades de base que afirmam serem bem conhecidas, respeitáveis seres de luz. Outras mensagens canalizadas são escritas por indivíduos escuros no planeta. As informações dessas fontes podem conter 1 ou 2 grãos de verdade, que ressoa com os leitores para que eles sejam seduzidos. Também, acreditem nas partes falsas e temerosas. Gerar temor é exatamente o que os originadores obscuros pretendem. Eles se alimentam das baixas vibrações do medo. Não podem sobreviver sem isso. Suas previsões de catástrofes, como áreas inundadas no interior ou mesmo até o topo das montanhas ou uma iminente catastrófica erupção do vulcão de Yellowstone ou anúncio de um corpo celeste em um curso de colisão com a Terra, todos têm o mesmo propósito. E, então, na internet, estes tipos de previsões são divulgados por pessoas bem intencionadas nesse ciclo de criação de medo. É por isso que muitas vezes temos exortado a vocês a nunca sentirem medo de qualquer informação e, em vez disso, confiarem em suas intuições, discernirem com suas consciências da alma, onde toda a verdade é conhecida. Poderia o Mateu, por favor, elaborar sobre esta declaração? Pergunta: o perdão da dívida que você pode ter ouvido falar será feito de forma individual, não em todo o quadro? Resposta: 30 de maio de 2017. Agradecemos a esse leitor. Essa afirmação não exige mais explicações do que a que temos dado em mensagens anteriores.
Muitos que conhecem a Lei Nacional de Segurança e Reforma Econômica, legislação dos Estados Unidos conhecida como NESARA, interpretam sua provisão de perdão da dívida como o cancelamento de todas as dívidas incorridas a todos os cidadãos desse país. Isso não está correto. A intenção dessa disposição é uma justiça financeira em todo o mundo e que isso não seria realizado, propiciando uma vida nova de pessoas cujas dívidas sejam devidas a gastos flagrantes de vida luxuosa, enquanto pessoas que não devem nada porque não possuem nada sejam ignoradas. Uma provisão é parte integrante da reforma econômica global que irá acabar com uma rede internacional de enganos e controle que, por séculos, enriqueceu os poucos mais ricos e consignando as massas ao empobrecimento. Por conseguinte, um dos objetivos dessa disposição é a erradicação do saldo dos empréstimos concedidos aos países pelo Fundo Monetário Internacional, uma operação Illuminati, enquanto os líderes nacionais receberam as verbas em troca do controle dos recursos naturais do país e a dívida foi para o povo. Por sua vez, o reembolso e o pagamento dos juros desses empréstimos serão aplicados diretamente na construção ou atualização das infraestruturas dos países e outras áreas, em consonância com a voz da cidadania. Este abrangente empreendimento será supervisionado por gestores experientes selecionados e responsáveis perante um conselho de pessoas internacionalmente respeitadas. Os empréstimos que forem reembolsados na íntegra serão devolvidos com interesse para os governos que usarem os fundos para beneficiar o povo. Isto irá manter a sustentabilidade da estabilidade fiscal das nações e promover o crescimento da prosperidade. O alívio da dívida numa base individual irá beneficiar pessoas que pagam taxas de juros extorsivas e impostos onerosos. Esta parte da provisão exige uma redução de saldos de hipotecas, outros empréstimos e contas de crédito pelo montante de juros e impostos sobre o rendimento pago ao longo dos anos. Uma combinação de pagamentos irá eliminar uma carga da dívida de muitos e que, se exceder as dívidas, aos indivíduos será concedido o montante do excesso. A assistência financeira será prestada às pessoas que viverem em residências de aluguel ou que sejam sem tetos e para pessoas que contraíram empréstimos estudantis, sendo que, estes, também, serão calculados individualmente. Caso pessoas que se qualificaram para o reembolso ou assistências descritas tiverem falecido, o montante será distribuído às suas famílias ou de acordo com suas vontades. Foi-nos dito que este gigantesco empreendimento será a primeira prioridade, após o confisco dos fundos, das vastas, ilegais e imensas fortunas dos Illuminati, uma vez que este esforço é de âmbito global e que ajudará os pobres, será a prioridade número 1. Paciência deverá ser seu aliado, enquanto aguarda sua vez. Nesse ínterim, usem a lei universal da atração para seus melhores interesses. O poder dos pensamentos positivos e os sentimentos não podem ser exagerados. Amada família, em todo este universo, seres de luz honram sua firme dedicação em ajudar Gaia e sua família na Terra e estão a apoiá-los com a energia inigualável do amor incondicional. Amor e paz. Suzano Or.